A paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. Fica comigo até o final. Você vai entender qual o propósito dessa mensagem. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para testificar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi feita por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, unigerado, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? Perguntaram a João: Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então que? És Elias? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? E disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que o tinham enviado eram dos fariseus. Eu vou parar aqui. Jesus é proclamado nas Escrituras por João, que declara que ele é antes dele. João disse isso. Eu insisto em mostrar a superioridade de Jesus, que é incomparável. É insuportável você ver as pessoas glorificando
os profetas, porque o apóstolo tal, porque o fulano de tal, porque a escritura de tal pessoa, como se fosse possível, não é? Os servos que foram inspirados pelo Espírito de Cristo, que escreveram sobre ele, não são maiores do que ele, nunca serão. A Escritura foi dada a nós através do Espírito de Cristo, inspirando os homens a que escrevessem segundo a sua vontade, segundo exatamente como ele queria que fosse apresentado, que ele se apresentasse, fosse apresentado dessa maneira. E o objetivo, o propósito da Escritura é sempre nos levar aos pés de Jesus, a pessoa de Jesus, o nosso Deus, e fazer a gente conhecer a Ele, a pessoa, Ele se revelando a nós. E assim que nós nascemos de novo, foi conhecendo o Senhor Jesus, indo aos seus pés e vendo que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro. Então, o propósito da Bíblia, quando você vê alguém, qual o propósito da Bíblia? Alguém perguntando. Você responde, a Bíblia nos leva aos pés de Jesus. Mas não é a revelação de Deus. Ela é o registro inspirado da revelação de Deus, que é Jesus. Quem me vê a mim, vê a meu Pai que está no céu. Ele é o retrato do Pai. Então, a revelação, ela foi vista claramente no rosto de Jesus. Ninguém pode conhecer o Pai senão através de Jesus. Jesus diz assim: ninguém vem a mim se pelo Pai não for concedido. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Ele, para Ele, nele. Quando nós tiramos isso da palavra, quando nós tiramos essa verdade, nós estamos dando o que para as pessoas? Aí fica tateando no vento, sabe? Como se pudesse achar Jesus dessa maneira. Então, a Escritura nos leva a entender como chegar aos pés de Jesus. Ela nos indica, ela nos leva à pessoa de Jesus. Então, a revelação do Filho de Deus, a revelação foi vista no rosto de Jesus, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Eu não vou cansar de dizer isso. Quem me conhece sabe que eu não dou um testemunho se não colocar Jesus como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho vivo do Deus vivo, gerado por Ele. Jesus disse: examinai as Escrituras, julgando terdes a vida eterna em suas páginas, e elas testificam de mim. Foi Jesus falando. Mas recusais vir a mim para terdes vida, julgando terdes a vida eterna em suas páginas. Examinamos as Escrituras, julgando ter a vida eterna em suas páginas. E aí você encontra a vida, que é Jesus. Ela indica a pessoa de Jesus. E você não quer vir a Ele
Você se recusa a vir a Ele para ter vida? A vida eterna não está nessas páginas. Está em Cristo Jesus, que é revelado pelas páginas da Escritura. Entende por que ela não é maior do que Jesus? Isso tem que estar cravado no nosso coração, na nossa mente, quando lemos a Escritura. Senão ela não faz sentido. Ela fica só como um ensino cristão, um ensinamento de vida cristã. E Jesus é maior do que isso. Nós precisamos tocar nas vestes dele, precisamos chegar aos seus pés, precisamos saber como adorá-lo. O Verbo não foi feito com tinta, com tinta de impressão, sabe? Não é a tinta da Escritura que é o Verbo. O Verbo é a pessoa de Jesus. Ele foi feito carne e não uma página, sabe? Sim, Jesus é uma pessoa que você toca, viva. Ele não está morto. Toda pessoa que conhece Jesus sabe que ele está vivo. E de quando em quando você, pela fé, alcança, toca nele, pode testificar que ele é a pessoa que diz a Escritura que ele é. Então você pode chegar nessa pessoa viva. Olha que coisa repetitiva, né? Eu estou sendo repetitiva. Mas Jesus é maior que a Bíblia. Um, um certo irmão, ele disse: a Bíblia é o supremo método de intercâmbio entre Deus e o homem, ou entre o homem e Deus. Você acha que é? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Há um só Deus, diz a palavra, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Paulo, ele chama Cristo de o dom indizível, justamente por não achar a palavra que pode explicar quem é Jesus. Não tem palavras, irmãos. É incomparável, é inexplicável. Você precisa tocar nele. Nós precisamos saber que ele está aqui conosco agora. Você foi feito o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que é chamado Espírito de Cristo. Isso é você. Segundo a Escritura, o cristão, ele é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo diz o dom indizível, falando a respeito de Cristo. Indizível. Justamente porque ele não consegue uma palavra que pudesse explicar o que Jesus é, quem ele é, de fato, a não ser que você conheça ele. No Velho Testamento, alguém tentou colocar Jesus, o Rei da Glória, um lugar que se chama glória, na eternidade, ele tem um rei. E o salmista, ele diz, o Rei da Glória. Maravilhoso, disse Isaías. Deus forte, falando de Jesus, o Filho unigênito do Pai que nasceria, que viria. Pai da eternidade, príncipe da paz.
mas infinitamente mais, infinitamente incomparável. É assim que a Bíblia fala dele. Não é o profeta, aquele profeta, um dos profetas, um dos homens. Oh, ele é maravilhoso, tão maravilhoso quanto outros. Não, não existe essa possibilidade. Certo ministro perguntou a um irmão se ele poderia pregar sobre as cartas de Paulo. E ele respondeu: não prego as cartas de Paulo, prego sim a Cristo que está revelado nas cartas de Paulo. E através de outros escritos também ele está revelado. E Cristo está imensuravelmente acima de todos, acima de tudo, acima de todos os escritores e suas páginas, de todos os pregadores e suas pregações. É assim que nós temos que ver Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Verbo que se fez carne, a palavra, é muito maior do que a palavra de Paulo, do que a palavra de Pedro, do que a palavra de todos esses escritos e cartas do Novo Testamento, do Velho Testamento, principalmente para nós do Novo Testamento, que é maravilhoso. É muito útil, muito, muito bom conhecer a palavra, como Deus trabalha, como Deus se mostra, como Ele se revela. Isso é muito importante. Mas, irmãos, quando a gente tem no coração que Jesus é maior, a Bíblia fica saborosa e os escritos ficam saborosos, porque foram dados por Jesus para o conhecimento de como ir e estar e permanecer nos pés de Jesus. Então, vou acrescer aqui, ainda que Jesus, a pessoa de Jesus, estava aqui antes do Novo Testamento. E foi ele, a pessoa de Jesus, que criou, ou que revelou, ou que deixou escrito do Novo Testamento. E não o Novo Testamento criou Jesus. O escrito não criou a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus eterno, aquele que morreu por nós antes da fundação do mundo. Está escrito isso. Então, ele não foi criado pelo Novo Testamento. Ele criou o Novo Testamento. Ele deixou o escrito para que você fosse no endereço certo, a pessoa certa, e falasse com ele do jeito certo. E ele pudesse se revelar a você através da Escritura que te levou aos pés de Jesus. Então, foi o impacto de Cristo sobre a vida que produziu o testamento, que produziu a Escritura. A pessoa de Cristo é maior do que o seu produto. Amamos e adoramos o produto, que é a palavra. Adoramos, não. Amamos e honramos esse produto, a palavra, a Escritura, mas somente por levar-nos aos pés da pessoa de Cristo. E há uma aliança com Ele. Eis aqui
a pessoa maior do que tudo que você conhece. Deus é maior. O Criador é maior. Jesus, seu Filho amado, único gerado, é maior. E é assim que a Escritura diz. E é assim que eu creio. Cristo, o Senhor da nossa vida, Tu és maior do que todas as coisas que descrevem quem o Senhor é. Depois que dizemos tudo a Teu respeito, que nos quebramos em adoração ante os Seus pés, sabendo que o Senhor é indizível, só conhecendo, é só tocando, é só sendo tocada por Ti, para entender, para saber, e não ter palavras para explicar. Nós sabemos hoje o suficiente para Te amar e para entregar toda a nossa vida e o nosso coração a Ti. E é o que eu faço agora. Agradeço-Te demais por tudo que o Senhor tem me ensinado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E peço, Senhor, perdoa, porque conhecendo o Senhor, nós temos que glorificar o Senhor do jeito que o Senhor merece ser glorificado. E isso eu tenho certeza, Senhor, que só o Senhor pode fazer na nossa vida através do toque do Teu Espírito Santo, o Espírito de Cristo, diz a palavra, tocando em nós para Te render, Senhor, uma adoração verdadeira, verdadeira, de todo o coração. Que essas palavras sejam um início, um começo para muita gente, Senhor, que ouve, não para desprezar a Escritura, mas para entender que o Senhor é maior e saber que a Escritura ela serve para te honrar, para te conhecer e para nos levar aos seus pés. Senhor, te agradeço pela tua palavra que é tão maravilhosa e com essa visão, Senhor, nós podemos entender todas as coisas que os profetas escreveram e como eles eram tão submissos, tão pequenos, quando escreveram acerca do Senhor, sabendo que o Senhor é incomparável. Não tem como, não conseguimos descrever, Senhor. Ajuda, Pai, ajuda, Senhor. Tu que estás à mão direita do Pai, sentado no trono ao lado do Pai, para governar a criação que o Senhor criou e que o Senhor planejou que vivesse contigo eternamente. Eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço por ter conhecido e tocado no Senhor, te agradeço pelo novo nascimento. Eu te agradeço por te conhecer, Jesus. Muito obrigado. Quero prosseguir, prosseguir, prosseguir em conhecer o Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo a tua palavra e que eles possam entender a colocação de todas as coisas que temos no coração. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Põe tua mão sobre a nossa cabeça e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e te faça chegar a nascer de novo, conhecendo o Senhor Jesus como Ele é e sendo revelado a você a pessoa
de Jesus. Que Deus te abençoe.